Olá, me chamo Reinaldo, sou estudante de medicina de La Domingo Sábio e hoje vamos falar um pouco sobre o hueso etimoide. O hueso etimoide é um hueso ímpar, ligeiro, simétrico, pneumático e esponjoso. Está ubicado em la porção anteromedial da base do crânio e inferiormente a la porção orbito-nasal do hueso frontal, completando sua escotadura etimoidal por meio de superfícies anfractuosas que bordeiam lateralmente esta escotadura. O hueso etimoide também está aderente do hueso esfenoide e é um hueso muito importante porque contribui para a formação de la cavidade cranial, las órbitas e las fossas nasais. De novo. O hueso etimoide está dividido em 4 porções. A primeira é uma lâmina óssea, é decir, vertical, que é dividida por la lâmina quibosa em 2 porções. Superiormente, la crista galli, inferiormente, la lâmina perpendicular. A outra porção é a lâmina horizontal, ou também chamada de la lâmina quibosa, que é muito importante porque contém os agudeiros para os nervos olfatórios. E por último, vamos ter 2 porções, que são os labirintos etimoidais, que são suspendidos por los extremos laterais de la lâmina quibosa e são muito importantes porque participam da formação das cavidades nasais laterais. A lâmina vertical é dividida por la lâmina quibosa em 2 porções, uma porção superior, chamada crista galli, e uma porção inferior, chamada lâmina perpendicular. A crista galli é importante porque sobressai a cavidade cranial e a lâmina perpendicular forma parte do tabique de las cavidades nasais, que são responsáveis por dividir a cavidade nasal em esquerda e direita. Vamos falar um pouco sobre a crista galli. A crista galli, que é a porção superior da lâmina vertical, é uma apófise triangular ímpar com um vértice redondeado e sua base se insere na lâmina quibosa. A crista galli é dividida em 2 bordes, borde posterior e borde anterior. O borde anterior ele se articula com o fundo da escotadura etimoidal por meio de cristas laterais ou alas de crista galli que limitam o canal do agujeiro cego. O borde posterior é oblíquo hacia adelante e é muito importante porque por ele se inserta a os do cérebro e ele divide a lâmina quibosa superiormente em 2 canais olfatórios para os nervos olfatórios. Agora vamos falar um pouco sobre a lâmina perpendicular. A lâmina perpendicular é delgada e pentagonal e suas 2 caras estão escavadas por sulcos vasculonerviosos e é dividida em 4 bordes. O borde anterior se articula superiormente com a espina nasal do hueso frontal e inferiormente com os huesos nasais. O borde antero-inferior é oblíquo inferior e posteriormente se une ao cartículo do tabique nasal, que é responsável por dividir as cavidades nasais em esquerda e direita. O borde posterior se articula com a crista esfenoidal do corpo do esfenoide e o borde postero inferior é muito importante porque se articula com o borde anterior do vômer. A lâmina perpendicular tem 2 vasos muito importantes que passam por ela. A primeira é o ramo medial da artéria etimoidal anterior, que é um ramo de oftálmica, e é muito importante porque irriga o tabique nasal superior e penetra por o canal etimoidal anterior. A lâmina perpendicular tem 2 vasos muito importantes que discorrem por ela. O primeiro vaso é o ramo medial da artéria etimoidal anterior, que é o ramo de la oftálmica, e irriga o tabique nasal superior e penetra por o canal etimoidal anterior. Por último, vamos ter o vaso que se chama rama septal de la artéria nasopalatina. Ela penetra por a artéria maxilar, atravessa o folame esfenoparatino e é importante porque irriga a porção posterior do tabique nasal. Agora vamos falar um pouco sobre a lâmina quibosa, ou lâmina horizontal, e ela se chama quibosa porque tem numerosos orifícios que a perforam. É uma lâmina quadrilátera e
vai de un borde a outro de la escotadura etimoidal. Tiene dos caras, la cara superior y la cara inferior. La cara superior está escavada por canales olfatórios, donde en la porción anterior de cada uno tiene una pequeña depresión donde se descansa el bulbo olfatório. La lâmina quibosa tiene muchos agujeros donde se pasan los nervios olfatorios, pero también tiene agujeros especiales. El primero es llamado de hendidura etimoidal, que é muito importante porque dá passo na prolongação de la dura madre. E por último vamos ter o agudeiro etimoidal anterior, que dá passo para a artéria etimoidal anterior, a vena etimoidal anterior e dá passo também para o nervo etimoidal anterior, que é uma rama oftálmica. Também em la cara inferior é importante porque forma parte do techo das cavidades nasais. E um caso clínico importante desta lâmina é que a lâmina quibosa ela é muito delgada e muito frágil. Então, um traumatismo em esta lâmina pode provocar anosmia, ou seja, perda do olfato, porque houve lesões em los nervos olfatórios. Vamos falar um pouco sobre os labirintos etimoidais, que são estruturas simétricas suspendidas pelos bordes laterais da lâmina quibosa, localizada entre as cavidades orbitárias e cavidade nasal. O labirinto etimoidal se assemelha muito a um cubo irregular que está aplanado de lateral a medial e tem 6 caras. A primeira cara, que é a cara superior, se articula com a superfície etimoidal do hueso frontal e está escavada por cedilhas etimoidais, que são basicamente como câmaras pneumáticas lineares de ar. Esta cara também é importante porque tem 2 canais. No canal etimoidal anterior, que se une ao canal frontal, passa por o agudeiro etimoidal anterior e dá passo para a artéria e a vena etimoidal anteriores. E no canal etimoidal posterior, que se une também ao canal frontal, passa por o agudeiro etimoidal posterior e dá passo para a artéria e para a vena etimoidal posteriores. E é muito importante isso porque serve como uma conexão vascular entre a órbita e a lâmina quibosa. A cara anterior é responsável por formar as cedilhas etimoidais anteriores e se articula com a porção superior da cara medial do hueso lacrimal e também com a cara medial da apófise frontal do hueso maxilar. A cara inferior está formada por cedilhas que se complementam com as cedilhas do hueso maxilar e com cedilhas da apófise orbitária do hueso palatino. A cara posterior é responsável por se articular com o corpo do hueso esfenoides. A cara lateral é plana, muito delgada, quadrilátera, lisa e quase vertical. A cara lateral também se divide em 4 bordes. O borde frontal se articula com o hueso frontal, a borde anterior se articula com o osso lacrimal, o borde inferior se articula tanto com o hueso maxilar como com o hueso palatino e o borde posterior se articula com o hueso esfenoides. A cara medial é muito irregular e dá origem a laminídeas recurvadas convexas, que são o cornete nasal superior e o cornete nasal inferior.